Olá, meus amores do quinto ano, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. Hoje nós vamos a uma aulinha nova de história, né? E como, né, para a gente chegar a toda essa cultura brasileira, as três principais raças que contribuíram foram os portugueses, os indígenas e os africanos. Lembra daquela aulinha? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura e da influência negra e africana aqui no Brasil. Todo o seu contexto histórico, ok? Então, eu trouxe aqui o assunto Brasil, África de Todos e influência negra no Brasil. Então, a África é um continente muito grande e está dividido em vários países. Cada país tem seus povos, seus costumes, suas línguas diferentes. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os indígenas. Algum tempo depois, eles trouxeram os africanos como escravos para trabalhar no Brasil. Agora, por que trouxeram os negros da África para ser escravos aqui no Brasil? Quando os portugueses, né, tem uma explicação. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil para explorar nossas riquezas, eles trouxeram também mudas de cana-de-açúcar e assim construir seus engenhos. Então, é claro que eles precisavam de mãos de obra. Aí tentaram escravizar os indígenas, só que os indígenas foram bem resistentes, né? E viviam em conflitos, guerreando com os portugueses. Então aí, com o passar do tempo, viu que não dava certo escravizar os indígenas. O que foi que ele pensou? Se precisar de mão de obra para crescer o engenho e assim trazer capital para Portugal, então eles foram até a África e arrancaram mesmo de suas famílias, de seus países e trouxeram os negros africanos como escravos aqui no Brasil. Então, na época da colonização, houve uma mistura de raças, né? Muitos brancos tiveram filhos com os indígenas e negros com filhos com os indígenas e negros, e muitos indígenas casaram com brancos. Então, houve toda essa mistura de raças, né? Conforme trouxe, o povo indígena já habitava aqui no Brasil, os portugueses colonizaram e trouxeram os africanos como escravos. Então, na página 24 de vocês, no terceiro parágrafo, vamos ler um pouquinho de como eram vistos, né, os negros aqui no Brasil. Quando chegavam ao Brasil, eram vistos apenas como escravos negros, considerados todos iguais. Cada uma dessas raças, branca, indígena e negra, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Cada raça contribuiu com seus costumes, hábitos, vocabulário e afins na construção do Brasil. Na época da colonização, né, na época da colonização houve também uma mistura de raças, né? Por isso que o Brasil é chamado dessa miscigenação, ou seja, é a mistura de raças. Então, a partir de que os portugueses colonizaram o Brasil, outros povos de outras regiões também chegaram aqui no Brasil. Ok? Que já no último parágrafo, né, acompanhe a leitura com a tia, né, na página 24, no último parágrafo, que é o seguinte. Essas misturas de raças não pararam por aí, tá? Vieram para o Brasil alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses e outros, né? Podendo dizer que o Brasil é a mistura de culturas diferentes, de povos diferentes e necessidades diferentes. Então, o povo africano teve uma grande contribuição para toda essa formação da nossa cultura. Hoje em dia nós temos vocabulários, nós temos, né, costumes, alguns costumes de origem africana, comidas, e nós vamos ver a partir do assunto de influência negra no Brasil,
que está na página 26, ok? Está na página 26, falando um pouquinho sobre a influência negra do Brasil. Então, a coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia. E o plano foi transformar o Brasil num importante produtor de açúcar, porque esse era um produto de bom preço na Europa. Ok? Então, a partir daí, né, foram criados os portugueses, né, que queriam trabalhar com os engenhos de açúcar. Então, os portugueses doavam, né, terras aos outros portugueses que queriam ter também um engenho e assim aumentar toda a quantidade, né, de engenho da cana-de-açúcar que trazia muito lucro. Então, podemos observar até no livro de vocês, né, que no início, né, no ano de 1570, né, o número de engenhos aqui no Brasil era apenas 60. Havia apenas 60 engenhos de cana-de-açúcar. 10 anos depois, já havia praticamente o dobro, tinha 118 engenhos. Já no ano de 1610, já haviam 400 engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil. E no ano de 1710, 650 engenhos. Então, com o aumento de engenhos, aumentou também queriam mão de obras, né? Então, os negros eles eram trazidos em navios negreiros, com uma extrema, assim, baixa condição de... eles não tinham se amontoavam uns juntos do outro. Eles não tinham ar fresco para respirar, eles não tinham condições, né, o direito de ir e vir, o direito de ir ao banheiro, de uma boa comida. Então, eles ficavam, os navios negreiros, eles amontoavam todos os negros que conseguiam pegar da África. Assim, né, como eles não podiam, né, não tinha aquele ar fresco, não tinha aquela higienização correta, então muitos deles transmitiam as doenças uns para os outros. Também no decorrer do caminho, do caminho da África até o Brasil, muitos negros morriam pela péssima condição, né, desses navios negreiros, né, a má alimentação, a falta de higiene, né, todos amontoados. Então, durante o percurso não podia tomar banho e como não podia se exercitar ou respirar ar fresco, muitos transmitiam doenças aos outros e alguns terminavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu destino, que era o Brasil. Depois de comprados, os negros eram levados para o engenho. Então, o que seria esse engenho? Eles eram colocados, né? Iam para os engenhos e eram colocados na senzala. Senzala é como se fosse um grande galpão, né? Onde eles colocavam todos os negros lá. E não tinha nenhum fator, né, para o conforto dos negros, pouca comida. Eles não podiam, né, eles faziam suas necessidades ali mesmo naquele local. E o nome desse lugar era chamado de senzala. Na senzala o negro não tinha liberdade para ir e vir. Ele acordava muito cedo, né, e começavam a trabalhar sempre vigiado por um feitor. Feitor é uma pessoa responsável para cuidar dos negros. Ok? Então, caso acontecesse de algum negro escravo desobedecer o feitor ao seu senhor de engenho, havia um castigo muito severo, né? Apanhavam de chicotes e viviam amarrados pelos pés e pelas mãos e afins. Então, um dos castigos, né, mais temidos pelos escravos era ser chicoteado no tronco. Então, vamos lá, acompanha um pouquinho da leitura comigo nessa segunda partezinha aqui do nosso texto, né, abaixo da figura. Essa figura aqui significa que dos engenhos de açúcar, como os negros trabalhavam no engenho de açúcar. Então, nessa segunda parte aqui do texto,
Ok? No segundo parágrafo, vamos ler um pouquinho de como os negros trabalhavam, né? De que eles trabalhavam nos engenhos e nas casas dos senhores. Então, no início, eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois foram trabalhar na mineração, cavando túneis e garimpando pedras. Eles não tinham descanso e trabalhavam em serviços pesados. Alguns negros, né, trabalhavam na casa grande, que era a casa dos senhores do engenho. E por isso tinham as melhores roupas. Lá, eles cozinhavam, cuidavam da casa e dos filhos do senhor de engenho. No dia a dia, os negros não recebiam tantos alimentos. E algumas sobras da casa dos senhores, né, eram mandados para a senzala. Tem um exemplo aqui, um cardápio, né, uma comida típica africana, que é a feijoada. Então, quando os senhores de engenho, né, eles pegavam as melhores partes do porco, então eles descartavam, né, pé, orelha, tudo que eles não usavam, eles mandavam para a senzala. Então, o que é que os negros africanos faziam? Ele pegava esses restos dos porcos e misturava no feijão. Por isso deu o nome, né? A nossa cultura tem a feijoada, que é de origem africana. Então, não só tão a feijoada, mas também o munguzá, também o vatapá, a cocada e o acarajé também. E outras comidas que eram da cultura africana, que foram introduzidas aqui na nossa cultura também. Já na página 27, né, vamos ler um pouquinho sobre as danças e festas religiosas. Então, quem lembra, né, do maracatu na época de festa de carnaval? É muito comum ver o maracatu em blocos, né, pelas ruas. Então, isso é uma cultura africana que foi introduzida aqui na nossa cultura também. Então, vamos ler um pouquinho sobre o maracatu. Peguem o livrinho de vocês e acompanhem a leitura na página 27. Então, o maracatu é de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, ritmo e dança semelhantes ao do candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos e dama conduzindo uma boneca na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino. Então, esse maracatu tem a influência do povo africano. Veja como o povo, os negros, os escravos, o povo africano contribuiu muito para a nossa cultura. Teve também, né, a congada, né? O que seria a congada? A congada é um tipo de dança guerreira que é marcada por cantos de viola, reco-reco, caixas e tambores. É uma dança dramatizada que tem como tema a luta contra o bem e contra o mal. Como também teve a capoeira, né, que é uma dança típica da África, né? No tempo da escravidão servia como defesa e atualmente é uma prática esportiva. E quem lembra do frevo? Aqui em Pernambuco é muito presente na época de carnaval, né? É uma dança, e vocês sabiam que é uma dança originária, né, da capoeira, trazida pelos negros da Angola. O nome frevo vem do nome ferver. O passista segurou a sombrinha para equilibrar-se, pois é uma dança frenética. Então, quem já curtiu o carnaval, né, daqui da nossa escola, quem curtiu o carnaval entre os lugares, então o frevo é muito presente, né, na nossa cultura na época de carnaval. Então, essa foi uma influência também dos negros. O samba também, quem lembra do samba? Então, o samba, significa umbigada, né, que saiu das senzalas como dança de roda. Era uma dança considerada imoral pelos donos dos escravos. Hoje, usa-se ritmos de samba para a realização de desfiles e enredos das escolas de samba. Então, o samba, como era na época da escravidão, não é o mesmo de hoje não, tá? Eles, com o decorrer do tempo, sofreram modificações também. E teve também a outra dança, né, que é o fandango, né, que é uma dança popular, né, acompanhada por duas violas, uma rabeca e um pandeiro.
Dança-se em rodas e em fileiras e em pares. Então, qual desses daqui você já dançou? Qual desses daqui você já conhece? Eu já conheço alguns, né? Diante da tanta influência do carnaval também. Teve a influência, né, negra no Brasil, houve também no vocabulário, né? Algumas palavras do nosso vocabulário foi de origem africana, como a palavrinha moleque, cachimbo, quindim, machixe, né? Instrumentos musicais também, né? Como agogô, berimbau, atabaque, reco-reco, pandeiro, tambor, bangôs. Na alimentação também, como já haviam dito, ó, o mocotó, o quibebe, né? Temos a feijoada. E no vestuário também, né? Que são os colares, os lenços, pulseiras, turbantes. Então, hoje em dia, na época, quando houve escravidão, né, houve muitas lutas dos negros para ser libertos. Então, hoje em dia nós, né, somos o Brasil, os negros são livres, os negros têm os seus direitos e deveres iguais aos nossos, né? Todos nós somos iguais. Então, eu trouxe para vocês, tá? Para vocês pesquisarem e anotar no seu caderno duas perguntinhas. Você irá anotar no seu caderno e vai mandar para mim, tá bom? O que mudou do passado para os dias atuais? Então, como é que era o negro no passado e como é nos dias atuais? Você vai explicar e vai anotar no seu caderno. Outra perguntinha também. Em sua opinião, como os africanos contribuíram para a formação do Brasil? Você irá pesquisar, fazer pesquisas, assistir vídeos, né, falando sobre a cultura africana. E para a melhor fixação de todo esse assunto, né, da influência negra, a África no Brasil, a influência negra no Brasil, você irá responder as páginas de História 24, 25, 29 e 30. Então, lembrando, né, o africano, o negro africano, foi uma das principais raças para a nossa miscigenação. Então, meus amores, qualquer dúvida você pode procurar a tia. Não esquece de dar aquele like no videozinho, ok? Que vocês estejam se cuidando. Estudem bastante, pesquisem sobre a influência negra no Brasil, ok? E até a próxima. Tchau, tchau.